Hoje eu quero fazer aqui com vocês no canal Modernidade e Ciência algumas reflexões no campo da meteorologia, da questão climática. Então, eu sou Paulo Bittencourt, aqueles que ainda não conhecem Modernidade e Ciência, peço que se você gostar do vídeo, coloque o joinha e vamos à nossa abordagem climatológica. Como vocês devem ter ouvido nos últimos dias, houve uma forte onda de frio de uma massa polar muito intensa, que eu já tratei em outros vídeos, que se trata de um efeito da oscilação antártida que está no momento expulsando massas de ar gelado. Por exemplo, na passagem que liga ali o Chile com a Argentina, chamado Paso de los Libres, havia, dias atrás, quando eu gravo esse vídeo, uma espessura de neve de mais de meio metro, o que fez com que a passagem fosse interrompida ali por algumas horas. Um ciclone extratropical também se formou no Cone Sul, impulsionando, dando mais força para que essa massa de ar frio chegue em latitudes, inclusive, menores no Brasil, e vai se aproximar, normalmente, até do Nordeste. Eu já tratei aqui em vídeos anteriores que esse fenômeno era bastante esperado, uma vez que desde o final de 2021 se detectou que o efeito Laninha, que é aquele que faz com que as águas do Pacífico fiquem mais frias do que no evento inverso, que é o El Niño, onde as águas se aquecem acima de uma média histórica. No caso do Laninha, elas ficam alguns graus, poucos graus ali, 2, 3 graus abaixo do que seria esperado para essa época do ano. Lembrando que o Oceano Pacífico ele é praticamente a metade de todos os oceanos que cobrem a Terra, ou seja, só o Oceano Pacífico dá ali em torno de 30% da superfície do globo. Por isso que ele é o grande acumulador de calor vinda do Sol. Daí, se realmente nas águas do Pacífico, próximo ali, principalmente do Equador, há uma variação para mais ou para menos de temperatura, ele muda o clima do planeta todo. E é isso que nessa época de temperaturas congelantes deixam aqueles catastrofistas climáticos que só usam aqueles modelos onde ele está programado para já chegar em 1,5 graus até o final do século. Então o modelo matemático ele simplesmente vai fazendo a conta achando que realmente é o CO2 que manda nesse aumento de temperatura e não o inverso, que eu já tratei em outros vídeos. São modelos que estão continuamente sendo descredenciados. Mais gente, à medida em que o tempo está passando, pesquisadores questionam a validade desses modelos. Existem outros modelos matemáticos que simplesmente acham que até o final do século a temperatura vai ficar neutra. E tem alguns, inclusive, que acham que vão decair. Por isso não é um consenso. Aquilo que vocês veem pensado no relatório do IPCC é simplesmente os modelos mais catastrofistas para bater com as teses dos globalistas. Então, olha que interessante. Nessa semana houve um recorde de temperatura negativa no pico das agulhas negras. Se chegou a menos 11,4 graus numa estação, na outra estação a mais de 2.400 metros, algo ali com menos 7,8, mesmo para essa estação também foi recorde. E se imagina que em alguns pontos do Parque Nacional de Itatiaia, a temperatura possa ter chegado a menos 13 graus Celsius. Então é interessante que, apesar dessa onda de frio ser uma coisa de um fenômeno meteorológico, não se está falando de uma coisa no longo prazo, é interessante que a tal medição de uma certa temperatura média dos oceanos tem vários problemas metodológicos, não vou entrar aqui em detalhes. Mas, de fato, nos últimos 30 anos, há uma certa elevação da temperatura, talvez ali em meio grau. A questão é que essa tal medição que mostra o aquecimento nos últimos 30 anos, ela também não explica porque nos 30 anos anteriores a temperatura só caiu. Então, realmente a gente pode estar num ciclo que é muito mais vindo de outros fenômenos do que simplesmente a emissão de CO2. O interessante é que, se é um fenômeno realmente numa escala global, que já está sendo detectado há 30 anos,
O efeito da massa de ar gelada que vem da Antártida deveria estar progressivamente diminuindo e não aumentando. O que nós estamos vendo já nos últimos anos é um aumento do gelo no interior, por exemplo, da Antártida, e as temperaturas no sul voltando a ficar abaixo de zero, como há muitos anos não se verificava. Lembrando que ali, entre 1975 e 76, havia uma série de cientistas que achavam que nós estávamos nos aproximando de um novo ciclo glacial. E, de fato, as temperaturas, mesmo no Paraná, o que é chamado, vou fazer um vídeo específico sobre a situação em Londrina entre 75 e 76, que era uma geada negra que simplesmente pulverizou todos os cafezais da região. Segundo os jornais de época, não sobrou um só pé de café. Daí o café acabou indo também para uma região mais quente, porque se acreditava de que o frio só ia aumentar. E não foi o que aconteceu. No final da década de 70, a partir de 1978, o ciclo de temperatura começa a subir, que nós estamos vendo o seu ápice provavelmente agora. Se bem que as últimas medições dos satélites que medem o mesmo modelo, esse aumento da temperatura dos oceanos, que é bastante discutível, porque você não tem toda uma amplitude, uma grade de medição de temperatura, você tem que fazer por interpolação aonde o satélite não coletou aquela temperatura. Então é bastante duvidoso depois você colocar isso no modelo matemático e chegar à conclusão de que, de fato, a temperatura está se elevando. Agora, ainda que se acredite no cálculo, uma coisa é certa, nos últimos, pelo menos, 5 anos, vem se detectando uma menor intensidade do aumento da temperatura. Ela continua aumentando, mas numa taxa menor. Então, nós podemos, de fato, estar chegando numa inversão desse ciclo, como aconteceu ali por volta de 1945, 46. A temperatura vinha subindo desde o começo do século XX, e aí ela realmente entra num declínio a partir de 1946. O certo é que esse fenômeno do Laninha, que fez com que nós tivéssemos uma estação chuvosa muito mais abundante, principalmente no norte e nordeste. Os reservatórios, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, eles estão no norte praticamente cheios a 100% da capacidade, e essa chuva também veio, em boa parte ali, para a região sudeste e menos para a região sul. Tudo isso é efeito do Laninha. Quando nós tivermos o efeito do El Niño, a situação vai se inverter. Menos chuva no norte e no nordeste, mais chuva no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Agora, a coisa que eu quero que vocês reflitam é como um fenômeno que é dito, que já é contínuo nos últimos 30 anos, ele possa estar provocando o efeito inverso, ou seja, temos mais gelo vindo da Antártida e ela está expulsando esse ar gelado. Esse movimento do Laninha, como eu disse, ele tem uma influência mundial. Então, pelo fato de termos menos ar vindo em intensidade, um ar quente vindo em intensidade do norte ali, da calha amazônica para o sul, sudeste, chegando no Cone Sul, faz com que dê uma possibilidade maior na circulação de ventos pelo mundo, por exemplo, que a chamada onda do leste atinja do norte da África vindo na direção do nordeste, o que causou uma série de chuvas muito intensas no nordeste. Então, essa chuva, que foi uma chuva litorânea, bem na costa ali entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, veio da umidade que foi empurrada a partir do norte da África, que são essas ondas de leste que vieram para cá. E, ao mesmo tempo, essas ondas de calor invadem a Europa, não é à toa que nós temos ali, já há milênios, a formação do deserto do Saara. Quer dizer, aquela região da África não é por agora, só por causa do efeito dos gases, do efeito estufa, que simplesmente se formou o maior deserto do mundo. Não, ele realmente é pela formação de um ar seco e quente que migra da África para a Europa, né? Esse fenômeno também ocorre na Índia, com ares que passam ali pela Índia aquecendo, como a Índia sofre com as ondas de calor, e não é à toa que depois vem aquele fenômeno das monções
que muitas vezes aquela chuva no Índico chega até o norte da Austrália, que também é extremamente seco. No norte da Austrália, em algumas situações, ficam 5 anos sem cair uma gota de água, porque se as monções não são tão fortes, não chega umidade no norte da Austrália. Então é interessante que nesse período onde temos exatamente a percepção de um frio muito intenso, as estações de esqui da Argentina e do Chile anteciparam cerca de 3 semanas a abertura das pistas de esqui, porque você já tem neve nas pistas e ela já consegue receber o público para esquiar. E aí diminui o número de artigos que eu observo, que é, por exemplo, justiça climática, estão tentando judicializar a questão do clima, porque à medida em que muitos governos estão percebendo o ônus de se tentar fazer uma mudança na matriz energética, na velocidade que os ativistas querem, isso imporia um custo energético gigantesco, ainda mais agora, depois do que vai acontecer ao encerrar o conflito na Ucrânia, os preços não vão se estabilizar. E nós vamos conviver com combustível custando muito caro por um bom tempo. Então, eles estão tentando partir para a judicialização. Empresas, por exemplo, de ativistas processando na Inglaterra, na Holanda, empresas petrolíferas. Então, vai se caminhar para essa judicialização, porque os modelos simplesmente não conseguem convencer de que eles estão certos. Então, vários governos, grandes empresas, duvidam realmente de ter que tomar uma decisão simplesmente na suposição de que essa temperatura de fato vai causar os tais dos eventos extremos e tal. Aliás, os eventos extremos sempre ocorreram na Terra. As erupções vulcânicas, os maremotos, os terremotos, a mudança, o movimento das placas tectônicas. Então, hoje fica parecendo que eles são mais intensos porque a população de mais de 7 bilhões de habitantes ela está extremamente adensada em regiões onde hoje você tem milhões e milhões de pessoas. Se houver um evento, você vai ter centenas de milhares de mortes, o que não acontecia quando a população era muito menor e estava mais espalhada no meio rural, por exemplo. Então, catástrofes aconteciam, mas pegavam, por exemplo, uma pequena cidade, uma vila, ou numa situação historicamente conhecida como Pompeia, por exemplo, ali às portas do Vesúvio, liquidou uma cidade inteira. Mas veja, é o tamanho de Pompeia. Se compararmos hoje, a catástrofe, no caso de uma erupção daquela magnitude do Vesúvio, seria muito mais traumática. Então ficamos por aqui, acompanhando esse inverno, que sem dúvida será um inverno muito rigoroso aqui no hemisfério sul e também bastante chuvoso, para a tristeza realmente dos catastrofistas climáticos.